Olá, minhas amigas e meus amigos. Nesse último dia do ano, eu quero desejar a todos um bom ano novo, um ano novo muito lindo, cheio de esperanças, cheio de desejos de nós termos um país melhor, sem violência, mais solidário e mais sensível para as necessidades daqueles que estão fragilizados, para que todos tenham comida no prato, que tenham qualidade de vida suficiente para nós termos um país muito melhor do que nós tivemos esse ano todo. E pedir também que a nossa saúde seja preservada e que essa pandemia, afinal, vá embora de uma vez das nossas vidas. Então, bom ano novo para todos, muito feliz e a nível pessoal, cada um realize os seus sonhos, os seus desejos mais profundos. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar outra vez sobre análise de conteúdo, complementando o vídeo 34. Né? Esse nosso de hoje é o 35. Eu quero só dizer que quem não assistiu o 34 aqui, volte lá e assista antes de ver esse daqui, porque nesse complemento nós vamos dizer algumas coisas que são fundamentais na hora de você preparar o seu planejamento para fazer sua análise de conteúdo, e vocês irão entender muito bem o que é que se deve fazer para que essa pesquisa seja feita de forma fidedigna, tá bem? Vou falar de categorias também, que são elementos muito importantes em qualquer pesquisa, e vocês vão ter, acredito que com bastante claridade, dados bem palpáveis para realizar a sua pesquisa. Também quero agradecer a todos que estiveram aqui esse ano comigo e que me prestigiaram, me deram apoio, e quero pedir que, por favor, transmitam para os seus amigos, para os seus parentes, para todas as pessoas que se interessam por metodologia ou que precisam saber um pouco de metodologia, também aqueles que gostam de se informar e de ouvir uma opinião de uma professora de tantos anos sobre alguns temas do nosso cotidiano, e dizer a vocês que esse apoio é fundamental, que venham mais pessoas, transmitam para as pessoas, que venham mais pessoas se inscrever aqui no canal, para que nós tenhamos uma propagação melhor e possamos realizar o nosso trabalho, que é fundamentalmente, simplesmente transmitir conhecimento, aquele conhecimento que eu acumulei durante tantos anos e que gostaria que mais e mais gente pudesse receber esse conhecimento. Muito obrigada e vamos para o nosso vídeo. Necessita. Olha, conforme eu falei, nós temos várias maneiras de entender um texto, observando exatamente o que esse texto pretendia comunicar, né? E você pode escolher para analisar de vários aspectos diferentes. Por exemplo, você pode pensar em observar o emissor ou o autor, o produtor do texto, né? Exatamente entendendo os seus contextos e as finalidades, os efeitos que esse emissor pretendia disseminar com esse texto. Que tipo de efeitos ele queria causar nos receptores, né, produzindo aquele texto. Então, esse é um tipo de objetivo muito, muito importante, porque você vai analisar o produtor, o emissor, uma das pontas da comunicação, né? É o emissor que é aquele que desencadeia todo o processo, né, de comunicação. Segundo, você terá que conhecer
o contexto onde se realizou toda essa produção. E você vai verificar as circunstâncias, né, daquele contexto, os elementos predominantes naquele contexto, elementos que podem ser sociais, políticos, econômicos, históricos, certo? Então, isso é uma coisa que também poderá ser analisada e deverá, se a sua finalidade é uma leitura mais profunda daquele texto. A terceira coisa que você pode se deter a investigar é a mensagem propriamente dita, né? Lendo esta mensagem, verificando com quais elementos ela foi construída para comunicar alguma coisa a alguém, né? Então, é a leitura da mensagem. A quarta coisa poderia ser você visar o receptor, tá? Simplesmente o receptor. Quem são esses indivíduos? Quem são essas audiências que vão receber aquela mensagem produzida pelo emissor? Né? Ora, esse receptor ele poderá ser visto e ser analisado de várias formas, né? Você poderá ver as características dele, né? Em termos de classe social, de nível educacional, por exemplo, né? O seu entorno social, as suas crenças políticas e religiosas, por exemplo, e outros aspectos que podem contribuir frontalmente para a recepção do texto. Porque se você tem umas circunstâncias pessoais do receptor diferenciadas, eles poderão receber de forma diferente a mensagem que é enviada para eles. Também, dependendo do contexto exterior onde ele se localiza, ele poderá também receber de uma maneira ou de outra, ser influenciado, por exemplo, ou não ser influenciado pelo texto. E outra coisa seria, aí dentro exatamente da leitura da mensagem, né, você vai estudar a construção dela, analisando seus códigos, seu estilo, a estrutura da linguagem e outras características do meio pelo qual a mensagem é transmitida. Isso é uma observação de Moraes, 1999. Porque, vejam bem, essa mensagem, ela tem. Se você vai fazer uma análise dos seus códigos, do seu estilo, né, literário, por exemplo, a estrutura da linguagem que é utilizada, as frases, as palavras, os adjetivos, etc. E também as características do meio onde ela é emitida, por exemplo, através de um texto de áudio, você vai analisar a rádio que está emitindo aquilo, né, o rádio. Se você está analisando um filme, ele é emitido por outro meio, que é exatamente o cinema. Então, e ele vai ter características diferenciadas daquele texto somente de áudio, né? Somente oral, que você recebe. Então, é importante, diz Moraes, que você analise e registre exatamente como a mensagem é construída, né? E qual é o meio que a emitiu, né? Ora, vocês estão vendo aqui que no aspecto de construção de mensagem, também você vai confluir a análise de conteúdo com a análise de discurso também aí, né? No momento que você está verificando, está obtendo códigos, estilo, estrutura de linguagem, também isso faz parte de uma análise de discurso, poderá fazer, entendeu? Como eu digo que há uma imbricação muito próxima e muito grande entre as duas técnicas. Bem, uma das coisas que eu tenho que reforçar aqui para vocês, que quero que vocês gravem, que vocês entendam exatamente o que precisa, é a questão das categorias, né? O que são as categorias? Elas são os elementos que você cria, que você define a partir do que você deseja, a partir do planejamento que você fez,
das variáveis que você definiu nos seus objetivos, você vai daí estabelecer as categorias de análise, aquilo que você vai analisar, entendeu? Então, é muito importante que você possa exatamente ter isso com muita clareza e configurar essas categorias, definindo-as com muita clareza também, tá certo? Isso é imprescindível. Agora, existem duas técnicas que dizem o seguinte: uma que diz, ora, você deve construir essas categorias antes. Quando você faz o seu planejamento, você estabelece que tipo de categorias você vai usar para poder entender o seu objeto, para poder você fazer a leitura do texto. E não deixar para depois que você começar a colher os dados. Entretanto, outra corrente diz o seguinte, que você deve fazer isso não antes, mas somente no momento em que você estiver lendo o texto, porque as categorias vão aparecer com muita clareza. Entretanto, eu opto por um meio termo, e nesse aspecto eu sigo a Bardin, que diz, ora, você pode estabelecer e deve algumas categorias aí, partindo dos seus objetivos, e durante o processo de coleta de dados, de leitura daquele texto, você vai verificando que surgem outras categorias. Então, existiria essa flexibilidade de você construir novas categorias e defini-las com clareza durante o processo de coleta, entendeu? Então, essa eu acho que seria a posição mais adequada para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Agora, eu gostaria de falar de um tipo de análise de conteúdo que surgiu no início dos anos 2000 e que eu achei muito interessante. São dois estudiosos da área de cinema e de televisão, da área de imagens, né? Então, eles a partir da leitura de textos de televisão e de textos fílmicos, eles estabeleceram os elementos de uma análise de conteúdo que eu, quando conheci, fiquei muito encantada com ela. E eu utilizei esse tipo de técnica na minha tese de doutorado, certo? Então, eles dizem o seguinte, além de focar no significado das mensagens, né? Eles vão nessa linha, essa forma de pesquisa também pode produzir dados numéricos, certo? Entretanto, esses dados não são muito significativos na pesquisa que ele vai fazer. Simplesmente, eles vão estabelecer modelos, entendeu? Por exemplo, se eu vou verificar que foi utilizada determinadas tomadas de cena, né? Como características de alguns sentimentos, para registrar alguns sentimentos dos personagens, por exemplo, e aquilo significa uma mensagem que é enviada, se eu observo que existe várias vezes a utilização desse recurso, eu posso somar tudo aquilo que eu vi, quantas vezes aparece. Entretanto, esse somatório, ele só vai caracterizar para quem está analisando que aquilo é um modelo que o produtor do filme utilizou para você tomar por empréstimo e depois você usar como categoria, tá certo? Ela não vai explicar a incidência de vezes que aparece, não tem sentido. Apenas ele usou aquele modelo com uma finalidade explicativa, tá certo? Uma finalidade interpretativa. Agora, como é que ele compõe a sua técnica? É o seguinte, primeiro, ele usa unidades de classificação que não fazem uma correlação linguística. Então, ele não simplesmente você vai dizer que o adjetivo está ali
dar realce àquilo ali, ou algumas atitudes dos personagens estão ali para dar realce. Não, você vai criar umas unidades de classificação de acordo com os objetivos que você estabeleceu no seu planejamento, certo? Não é uma análise de correlação linguística. Outra coisa, os sentidos das palavras é que são significativos, é que são importantes, né? E não simplesmente quantas vezes aquilo ali aparece, né? Esse sentido aparece quantas vezes ali. Por exemplo, eu estou querendo dar um recado político, né? Naquele meu filme, e essas cenas elas vão mostrar esse sentido que eu estou querendo dar. Então, para mim, não importa quantas vezes eu utilizei aquele recurso para mostrar isso. Me interessa dizer que isso foi utilizado e que isso, o sentido que o autor quis dar foi esse específico. Entenderam? Outra coisa, você vai ler não simplesmente as palavras, não é uma análise linguística, não é uma análise de discurso. Você vai ler todos os elementos que o texto lhe mostra, tá? E que são relacionados entre si, correto? Então, isso é uma coisa mais ampla, não é simplesmente você restringir a análise de palavras, de formas como a frase é feita. Não. Outra coisa, você vai usar instrumentos de registro que, na verdade, eles são menos estruturados, menos duros e mais flexíveis. E que, na verdade, como eu já disse, podem surgir durante a leitura que você vai fazer. O importante é o seguinte, a clareza de como você vai definir esses elementos, tá certo? Porque exatamente os instrumentos de registro são as categorias que eu falei. Então, aqui você vai, porque na verdade, se você percebe durante a sua pesquisa um tal tipo de categoria aparece ali, muito claro, com muita clareza, e que você não pensou antes, quando você fez seu planejamento, você não incluiu essa categoria, use-a, porque isso é uma coisa mais rica, isso fica mais completo. Você não pode deixar de lado aquilo que você viu. É a mesma coisa de quando a gente está, por exemplo, fazendo uma pesquisa quantitativa, que é algo que é muito estabelecido e muito estruturado, porque a gente faz um questionário com as perguntas, por exemplo, as perguntas fechadas, dando opções de resposta para quem vai responder, e, na verdade, no momento lá, você nota que há um comportamento de quem está respondendo que merece um registro, né? E que pode modificar a fala de quem tá ali respondendo. Então, você não pode deixar passar isso, você vai registrar naquele questionário que o indivíduo teve tal e tal atitude e que disse tal e tal coisa que poderá se chocar com as respostas que ele escolheu e definiu. Então, é exatamente aqui. É isso. A pesquisa é uma coisa aberta. Você tem que estar com os seus sentidos todos muito fortemente alertas para poder perceber todas as nuances que aparecem para você. Também na leitura dos textos é a mesma coisa. Entenderam vocês? O que vocês têm que entender é somente o seguinte: ora, eu posso dizer o que eu acho? Pode e deve, né? Você que está fazendo a pesquisa. Naquele momento, você é o indivíduo que conhece bem melhor aquele objeto que você está analisando do que qualquer uma outra pessoa. Porque você está lá submetida no texto, você está lá analisando tudo aquilo, você estabeleceu todas as nuances que ele contém. Então, você é o indivíduo que sabe mais. Entretanto, o resultado não é um achismo, porque aí você vai colocar por terra todas as suas conclusões. Para poder estabelecer alguma coisa e dizer que aquilo acontece, você terá que relacionar tudo aquilo que você está afirmando com alguma coisa que o texto mostra e que se repete ou não se repete, mas que mostra de uma maneira muito categórica
o que você está afirmando. Se você fizer isso, você terá um resultado, umas conclusões bastante plausíveis e você não estará fazendo achismo, você estará fazendo ciência, tá certo? Então, uma das coisas importantes é seguir todos os procedimentos que a técnica indica, é você conceituar tudo que você está estabelecendo como análise, como objeto de análise, você caracterizar muito bem o seu objeto de pesquisa, você estabelecer até onde você vai analisar, até onde vai a sua pesquisa, delimitar isso e seguir as categorias, procurando ler no texto e encaixar essas categorias, tá certo? Então, isso é o trabalho do pesquisador e que vai tornar a sua pesquisa fidedigna. Se não houver nas conclusões esses aspectos, o seu trabalho não terá tido sucesso. Tá bom, gente? Então, eu volto a falar, estou aqui à disposição. Vocês podem acessar essa bibliografia que eu estou citando aqui embaixo. Se tiverem dúvidas, não se neguem a me fazer uma comunicação através dos comentários, através dos meus elementos de contato aí, que também vão ficar embaixo no vídeo, e eu procurarei atender a todo mundo, tá bom? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo. Então, amigos, gostaram desse vídeo? Eu espero que sim. E quero também falar uma coisa muito importante. O meu site, www.metodologiaamigável.com, ele está sendo totalmente reformulado, vai ter uma cara nova, está ficando muito lindo e nós vamos trazer muitas coisas para vocês. Uma das coisas que eu quero logo ressaltar é exatamente um e-book grátis que todos aqueles que entrarem no meu canal e que forem até o site, no site vão poder obter este meu presente, né? É um presente especial para todos que comparecerem ao meu site e preencherem o formulário que lá está. Então, eu vou ter mais matérias, mais materiais acessíveis para todos, tudo linkado para que vocês possam ter acesso e também outras novidades que eu vou falar no próximo vídeo, tá bom? Então aguardem e já estou convidando todos a irem até o site www.metodologiaamigável.com. Mais um beijo para todos e um feliz 2022.